Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Louvamos, exaltamos o Senhor nosso Deus por mais uma vez estar aqui com vocês para pregar a santa palavra de Deus, o santo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito importante, meus irmãos, estarmos juntos, levando a palavra de Deus, cumprindo o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já quero agradecer a todos vocês que têm sido meus parceiros, meus cooperadores neste canal. Que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida, a sua família. Que o Senhor te guie, te ilumine a cada instante, a cada momento de sua vida. Quero também agradecer a todos vocês que têm inscrito no canal. Que Deus continue abençoando grandemente você. Você tem nos ajudado a pregar a palavra de Deus, a levar o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua inscrição, a sua participação, os seus comentários, falando sobre a pregação, falando sobre os hinos, falando sobre a palavra de Deus, falando sobre o canal. É muito importante você fazer um comentário, além da sua inscrição, é muito importante. Quero agradecer a todos vocês. E ainda os que não se inscreveram, que possa também nos ajudar aí, fazendo sua inscrição, cooperando, também convidando, divulgando esse canal, para que nós possamos chegar em 200, passar de 200 inscritos, Já estamos nos aproximando de 200 e queremos chegar em 200, passar de 200, Para que a palavra de Deus possa assim ser divulgada em toda a terra, como está escrito nas Escrituras, meus irmãos? Desde já eu quero agradecer aqui, dar um bom dia abençoado para meu cunhado e minha irmã, meu cunhado Geraldo Magalhães, minha irmã Nilza Magalhães. Deus abençoe vocês, meus queridos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Temos aqui uma outra irmã que é assídua também nesse canal, irmã Elinha Alves. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vindo todos vocês, meus irmãos. Temos outra aqui também que é assídua, Está sempre cooperando com o tio, a Tânia Aguiar, Uma parceira forte aí, Tânia? Deus abençoe você e toda a família. A Tânia já se inscreveu no canal e sempre tem entrado lá, está sempre fazendo comentários, Eu quero ver Geraldo também lá, viu, Geraldo? Sua inscrição, seus comentários, Você, a Nilza, é muito importante. Todos vocês, meus irmãos, meus amigos, estarmos juntos, Levando a palavra de Deus, que a nossa principal missão aqui neste mundo é esse, As outras coisas, diz a palavra de Deus, nos serão acrescentadas, Mas a nossa prioridade é buscarmos primeiro o reino de Deus, Temos outro parceiro forte aqui, Sandoval Sandro, outro parceiro forte, amigo de infância, homem abençoado, homem de um grande coração, Homem casado com uma mulher aí muito talentosa, Que faz uns bolos muito lindos. Em breve nós vamos provar esses bolos aí, Geraldo está mais próximo, aí vai provar primeiro que eu, Sandoval? Deus abençoe você, Sandoval. Seja bem-vindo, meu irmão, meu amigo, em nome de Jesus, É muito bom estarmos juntos na pregação do Santo Evangelho, meus irmãos? Do nosso Senhor Jesus Cristo. A Tânia está dizendo aqui que acabou de almoçar, Enquanto nós aqui estamos acordando, Estamos recebendo um novo dia,
A Tânia está. A Tânia está, né, Tânia? Almoçando, né? O telefone tocou aqui bem na hora que a gente estava conversando, né? Então, meus irmãos, nós estamos aqui acordando aqui no Brasil, né? A Tânia aí na França já está almoçando. A diferença, né, de horário, ela disse que lá já são 14 horas e 43 minutos, né? Aqui ainda nós temos aqui 9 horas e 40 minutos da manhã, né? Lá é 14, 5 horas, né? 5 horas de diferença, né? Daqui para a França. Deus abençoe todos os franceses aí, né? Deus abençoe vocês que eu estudei, foi o meu primeiro idioma que eu estudei na escola. Além do meu, né? Além do português, foi o francês. Mas eu estudei muito pouco, né? Aprendi poucas palavras, né? Algumas palavras, né? Então, meus irmãos, Sandoval disse que ele está esperando, né? Está nos esperando, ó, Geraldo. Disse que está nos esperando para provar os bolos, provar os quitutes, as delícias, né? Da irmã Nilda. Deus abençoe, meus irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês aqui um tema que nos causa mais preocupação do que essa pandemia, né, meus irmãos? Muitas pessoas estão dizendo aí que depois da pandemia vai melhorar, que as coisas vão melhorar, né, que tudo vai voltar ao normal, né? Quem fala isso, meus irmãos, não está ainda conhecendo bem a palavra de Deus, né? Não está entendendo bem a palavra de Deus, porque não vai melhorar tudo não, né? As coisas não vão voltar ao normal não, né? As próprias emissoras de TV têm falado isso, né? Que vai ser novos tempos, nova vida, né? Novas atitudes, novos comportamentos, né? Então a vida vai mudar, tanto em relação à vida material como à vida espiritual, né? Então, pela palavra de Deus aí, meus irmãos, nós que conhecemos, que lemos a palavra de Deus, que nos aprofundamos nas profecias, nós vemos que nós estamos aí, provavelmente, né? Nós podemos falar assim, quase cerca de 100% que estamos no período chamado período da manifestação do anticristo, né? Estamos aí entre a apostasia, que é o penúltimo sinal, né? A apostasia e a vinda do anticristo, né? Então nós estamos aí esperando dias difíceis, né? Dias terríveis, né, meus irmãos? Principalmente nós brasileiros aqui, né? Que vivemos rodeados de corruptos, de corrupção, né? Todo lugar que a gente vai só ouve falar em corruptos e corrupção, né? Muitos desvios de verbas públicas. Então, como é que nós podemos esperar que as coisas vão melhorar, né? Os políticos não aprovam leis que possa estar assim fiscalizando eles, né? Eles só aprovam leis que facilitam as coisas para eles roubar, né? Aprontar, né, meus irmãos? Então não vamos esperar dias melhores não, né? Eu quero aqui também agradecer meu irmão, meu primo, meu querido primo aí, Juscelino Silva. Seja bem-vindo, meu primo, em nome do Senhor Jesus, né? Meu primo Juscelino está conosco aí, né? Deus abençoe, né?
Deus abençoe a irmã Nilda, a mulher dos bolos. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Irmã Nilda Sandro, a mulher dos bolos lindos. Faz bolo de todo tipo, né? Qualquer foto, qualquer desenho que você der a ela, né? Eu acredito que ela faz. É muito talentosa, né? Nossa irmã Nilda, né? Deus abençoe, meus irmãos, todos vocês. Nós vamos orar nesse instante, vamos entrar na presença do nosso Deus com oração. Depois nós estaremos falando sobre esse tema, né? Que tanto nos preocupa mais que a pandemia, né, meus irmãos? Então vamos orar nesse instante, vamos entrar na presença do nosso Deus, porque Ele diz no Salmo 46 que Ele é o nosso refúgio, né? O nosso abrigo, o nosso lugar seguro, a nossa fortaleza, né? É o nosso Deus. Ele diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, né? Nosso abrigo seguro, socorro bem presente na angústia, né, meus irmãos? Socorro bem presente na angústia. Então, vamos estar orando nesse instante e depois nós vamos estar meditando, né, na palavra de Deus. Ore comigo aí, vamos estar orando, vamos estar fazendo uma oração de ação de graças, oração de louvor, né, meus irmãos? Que é a principal oração que nós devemos fazer. A maioria das pessoas só pedem oração, só oram pedindo coisas a Deus, né? Nós temos que orar agradecendo, nós temos que orar louvando a Ele, né? Louvando a Ele através da oração, né? Ele já nos deu tanta coisa, né, meus irmãos? Então, vamos reservar também tempo, momento para agradecermos a Ele, né? Seu nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos por mais esse momento especial, Pai, que estamos aqui, ó Deus, nesse canal, que estamos aqui com nossos amigos e irmãos, ó Deus, pregando, exaltando o Teu santo evangelho, o Teu santo nome, edificando vidas. Pai amado, nós rogamos, ó Deus, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos guarde, nos proteja, que o Senhor nos sustente em Tua presença para que possamos viver todos os dias de nossas vidas voltados para Ti, voltados para o Teu reino. Abençoa todos, meu Pai, todos esses irmãos e amigos que têm sido nossos parceiros nessa caminhada. Te entrego todos, te entrego a família de cada um, Senhor. O ministério dos Teus servos que têm feito a Tua obra. Te entrego em Tuas mãos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos estar falando, né, como eu falei para vocês, vamos estar falando sobre o tema Jesus já voltou no ano 70, né? É o título, o tema dessa reflexão, né? Jesus já voltou no ano 70. Por que isso? Por que esse tema? Porque, meus irmãos, muitos aí já sabem, né, que algumas religiões, né, entre elas Adventista, Testemunho de Jeová, eles marcaram datas da vinda de Jesus, né? Eles marcaram datas. E apesar de em Mateus 24:36 dizer que ninguém sabe o dia nem a hora, né? Mas eles marcaram data desde 1914, 1915, 18, 35, né? Essas duas religiões aí, né, que eu tenho pesquisado, eles marcaram que Jesus Cristo ia voltar, né? E Jesus Cristo não voltou. Por que não voltou? Não é porque lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3, diz que ele não voltará antes da manifestação do anticristo, né? Então nós vemos o evangelho tem que ser pregado em todo mundo, né? É uma profecia que tem que se cumprir. A apostasia teria que vir, né? Que é o abandono da fé, o esfriamento dos cristãos,
em relação a Deus, a palavra de Deus, e depois a manifestação do anticristo. Então o anticristo ele virá num período em que as pessoas vão estar frias, né, desanimadas, né, sem querer buscar a Deus, sem querer estar na presença de Deus, né? Então este aí é um sinal da manifestação do anticristo. Então Jesus Cristo ele prometeu voltar, mas ele disse que só voltaria, segundo está em 2 Tessalonicenses 2, depois do cumprimento desses sinais. Então, meus irmãos, estejamos atentos, né? Mas os testemunhos de Jeová, os adventistas e outros marcaram muitas datas aí, falando que Jesus Cristo ia vir. Quando é agora, né? Eu fiquei conhecendo, né? Que já existia há algum tempo, eu não conhecia, não sabia, que já existia aí um movimento, né? Chamado preteristas, né? Grave esse nome aí, né? Preteristas. O preterismo é um movimento onde eles falam coisas absurdas, meus irmãos, coisas absurdas da palavra de Deus. Eles adulteram, né? Totalmente a palavra de Deus. Eles falam que não existe o diabo, né? Que não existe Satanás, apesar que a Bíblia diz que Jesus foi tentado pelo diabo, né? Mas eles dizem que não existe o diabo, não existe Satanás. Aí eu fico pensando, quem foi que tentou Jesus, né? Se não existe, né? Eles dizem que não existe pecado, não existe santa ceia, né? Que a santa ceia não passa da Páscoa judaica, né? Que a ceia cristã é a Páscoa judaica, que não deve ser comemorada, né? Eles falam, meus irmãos, que não existe demônios, né? Não existe os livros do Novo Testamento, que nós chamamos Novo Testamento, os 4 evangelhos, eles dizem que é Velho Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João faz parte do Velho Testamento. Também a epístola de Tiago, né? De 1 João, 2 João, 3 João, Apocalipse, né? Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, eles dizem que é tudo Velho Testamento, tudo Antigo Testamento, que só as cartas de Paulo, as 13 cartas de Paulo, que fazem parte do Novo Testamento, né? Que nós devemos ser doutrinados e doutrinar com as cartas de Paulo. Então o preterismo ensina isso, né? É um movimento aí, meus irmãos, perigoso, né? Mais perigoso do que essa pandemia, né? Porque a pandemia, meus irmãos, nos isola um dos outros, a pandemia chega até nos matar, né? Tirar a nossa vida, né? Física. Mas as seitas, como essa aí, né? Elas, além de nos isolar um dos outros, além de nos isolar, nos separar de Deus, né? E ainda faz com que a gente perca a nossa alma, né? Que a gente não seja salvo, porque eles não creem em quase nada da Bíblia, né? Então, nós devemos ter cuidado não só com a pandemia, devemos ter cuidado com a pandemia, estar sempre nos cuidando, né? Usando máscara, sempre nos cuidando, mas muito mais ainda, meus irmãos, meus amigos, devemos estar atentos, né? Às seitas que estão ao nosso redor. Existem muitas seitas aí que você pensa que é uma igreja cristã e não tem nada de cristão. Às vezes só tem um nome, né? Mas a doutrina é anticristã, é antibíblica, é herética, né? Então, chamar atenção para vocês quanto a isso, para vocês ter cuidado, né? Que Jesus Cristo disse que, ele fala lá em Mateus 24, que o primeiro sinal da vinda dele seria a vinda do engano, que ia surgir, né? Enganadores por toda parte. Então, uma placa de uma denominação, só porque está escrito cristã, igreja cristã, não
pode assim confirmar, né, que realmente são cristãos. Por isso que Jesus disse: examinai tudo e retende o bem. Então nós devemos examinar as crenças, as igrejas, os pregadores, né, pesquisar, examinar, né, estar assim confrontando, né, para ver se são realmente mensageiros do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Satanás ele é hábil em enganar, ele e seus anjos, seus demônios, né? Então o preterismo ele prega todas essas heresias, essas falsas doutrinas, né? Então nós devemos estar atentos, meus irmãos, para não sermos enganados, né? Então a palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês aqui um texto bíblico, né, para que vocês possam estar lendo comigo, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Acompanhe comigo a leitura aí, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morreram, aos que em Jesus dormem, né? Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que já morreram, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então aí nós vemos 1 Tessalonicenses 4, né, do versículo 13 até o versículo 18. Então nós vemos aqui, meus irmãos, a palavra de Deus nos falando claro, né, que Jesus Cristo não virá e que nós não iremos à presença dele antes da ressurreição dos mortos. Lá em Apocalipse 20, né, a palavra de Deus diz que vai haver duas ressurreições, a primeira e a segunda. Vai haver a primeira ressurreição para os cristãos fiéis e a segunda ressurreição para os infiéis, né? E a primeira ressurreição vai acontecer antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus diz que os mortos em Cristo vão ressuscitar, vão se encontrar com os vivos e vão ser arrebatados aos céus, à presença do nosso Senhor, à presença do nosso Deus. Então, meus irmãos, só aí que Jesus Cristo virá, né? Ele virá reinar, como diz lá em Apocalipse 20, vai ter o reino milenar de Cristo. Então, essa doutrina, o preterismo, fala que Jesus veio no ano 70, quando Nero invadiu Jerusalém, incendiou Jerusalém, né? Eles dizem que Jesus Cristo veio naquele período histórico da história, né? Quando houve ali a invasão de Jerusalém no ano 70. Mas lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz no capítulo 20 que vai haver o reino milenar de Cristo. Como é que vai haver o reino milenar se Jesus já veio, né, meus irmãos? E já levou o seu povo. Então a palavra de Deus diz que vai haver o reino milenar de Cristo com o seu povo. Então a palavra de Deus, eu listei aqui, meus irmãos, algumas perguntas que eu gostaria de fazer para os preteristas, para essas pessoas que creem, que pregam que Jesus Cristo já voltou. Então, se você tem uma caneta aí,
como anotar, anote aí, tá bom? Então depois você possa estar conferindo os textos, tá bom? Eu gostaria de fazer essas perguntas para esses que dizem que Jesus já voltou. Jesus não voltou, meus irmãos. A palavra de Deus diz lá em Atos, capítulo 1, que depois de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele convidou os apóstolos para ir no monte, e lá no monte ele passou instruções para os apóstolos. E quando ele estava ali passando instruções para os apóstolos, diz a palavra de Deus que ele foi elevado aos céus. Ele foi assunto aos céus, ele subiu, né? À vista, aos olhos dos discípulos. E quando os discípulos estavam olhando para o céu, estavam olhando para cima, dois anjos apareceram e disseram: Irmãos, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo para os céus, ele virá, ele voltará. Assim como para o céu, vocês estão vendo ele subir. Então, meus irmãos, está tanto lá em Atos capítulo 1, quanto em Apocalipse 1. Você veja lá que diz que Jesus diz que quando ele vier, todo olho verá. Todos vão ver Jesus vindo. E ninguém viu, né? Jesus descendo, Jesus vindo. E ele disse que ele não viria antes do anticristo. E a palavra anticristo quer dizer isso, né? Aquele que vem antes e aquele que é contra Cristo, né? Então, Jesus não veio coisa nenhuma. Então, eu gostaria de fazer essas perguntas que eu listei aqui para os preteristas. Então, vocês acompanhem aí, né? A primeira pergunta é a seguinte, né? Se Jesus Cristo já voltou, cadê os mortos que foram ressuscitados? Né? Seria a primeira pergunta, porque a palavra de Deus diz lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, diz assim: os que morreram, né? Os que morreram, que estão no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Né? A palavra de Deus também diz em 1 Coríntios 15, 51 e 52, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então a palavra de Deus nos diz que é necessário, né, acontecer a ressurreição dos mortos. Então a pergunta é: se Jesus Cristo já voltou, cadê os mortos que foram ressuscitados, né? Ainda em 1 Tessalonicenses, né, capítulo 4, que nós acabamos de ler, né, diz que porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que tem que acontecer a ressurreição, tem que acontecer a vinda do anticristo, tem que acontecer o arrebatamento da igreja, né? Antes da vinda de Jesus. Então, se Jesus já veio, já arrebatou a igreja, já ressuscitou os mortos, então nós que estamos aqui na terra estamos todos perdidos, né? Nós não somos povo de Deus. Já pensou, meus irmãos? Que heresia é esse preterismo, né? Que heresia, que povo herege, né? São essas pessoas que seguem essa doutrina, né? Esses pregadores aí que pregam que Jesus voltou no ano 70, né? São hereges os pregadores e os que seguem a eles. A palavra de Deus chama de cegos, né? A palavra de Deus é bem clara, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, a palavra de Deus tem aqui mais uma segunda pergunta, né? Que eu faria para
esses preteristas. Vamos ver aqui na palavra de Deus a segunda pergunta, né? Se Jesus já voltou no ano 70, cadê os anjos que viriam com ele, né? Então a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, né, está lá em Mateus 24, de 30 a 32, diz que Jesus, meus irmãos, virá rodeado de anjos, nas nuvens, cercados de anjos. Como vocês viram a foto aí que eu coloquei, né? O post que eu coloquei anunciando essa pregação, né? Então Jesus virá na nuvem cercados de anjos, né? E todo olho o verá, né? Todo olho verá. E a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que as estrelas cairão do céu. Vai haver estrondos, barulhos fortes, né? Estrelas cairão do céu. Aí eu pergunto para os preteristas, quando na história está registrado que uma estrela caiu do céu, né? Nós não temos na história nenhum dado, né, informando, nenhum livro informando, nenhum jornal informando que aconteceu esse evento, que será o maior evento da história. A vinda de Jesus nas nuvens, cercado de milhares de anjos, trombetas tocando, estrelas caindo do céu, movimento em todo o cosmos, né, em todo o universo, né, em todo o planeta. Vai haver movimento, né? Então vai ser o maior evento da história. Então eu pergunto para os preteristas, se Jesus já voltou, por que nem a Bíblia nem a história fala que ele veio cercado de milhares de anjos, né? Então a palavra de Deus nos diz, né, que Jesus viria, né, meus irmãos, cercado de anjos, né? Jesus virá e quando ele vir vai acontecer uma transformação na terra, né? Uma transformação, porque a terra está contaminada, precisa ser transformada, né? Então, meus irmãos, a quarta pergunta que eu faria para eles, né? Se eu tivesse a oportunidade, ainda farei, né? Se Jesus já voltou, cadê a apostasia? Né? Cadê a apostasia anunciada em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3? Então, lá em 2 Tessalonicenses 2, 3, diz que antes de Jesus vir, o apóstolo Paulo diz, né? Ele não virá, não será assim antes que venha a apostasia e a manifestação do anticristo, do homem do pecado. Então, meus irmãos, já aconteceu a apostasia, ela vem acontecendo desde o início, né? Desde o início lá da fé, né? Desde dos primeiros cristãos, ela vem acontecendo, né? Mas ela nunca foi tão grande, tão forte como está sendo agora, né? No passado eles chamavam os sectários, né? Os que defendiam seitas, ensinos heréticos, eram chamados período das trevas, né? Na história chama período das trevas as pessoas que seguiam seitas, ensinos contrários à palavra de Deus. Então, se aquele período, né, de mais de 500 anos atrás, né? Mais de 1000 anos atrás, era chamado período das trevas, que tinha poucas seitas. Imagine hoje, né? Imagine hoje que tem aí tantas seitas, tantos falsos profetas, pessoas vendendo terra no céu, terreno no céu, pessoas vendendo água ungida, óleo ungido, né? Pessoas vendendo aí a palavra de Deus, pessoas vendendo aí, enganando para todo lado, usando Bíblia na mão, dentro das igrejas, pregando um falso evangelho, dizendo que estão pregando o verdadeiro evangelho, levando músicas mundanas para dentro das igrejas, músicas não cristãs, né? Fazendo plágio nos hinos, né? As Bíblias sendo adulteradas. Quando isso aconteceu na história, né, meus irmãos? Então nós vemos que hoje sim, hoje nós podemos dizer que Jesus está voltando, porque a apostasia está aí, né? O período negro da história está aí. Nós estamos vivendo esse período, né,
um período de escuridão em relação à fé em Deus. As pessoas não estão querendo Deus, só estão querendo as coisas materiais, né? Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz, né, é que se Jesus Cristo já voltou, cadê a manifestação, né, ou a apostasia, vindo da apostasia? Então, para Jesus vir, teria que acontecer esse período bem, né, negro na história. E nós estamos vendo hoje as igrejas vazias, né? As pessoas não querem buscar Deus nas igrejas sérias, e as igrejas que estão lotadas, na maioria são igrejas que pregam um falso evangelho, né? Que pregam o exclusivismo, né? Que só eles são de Deus, só eles pertencem a Deus, né? Que pregam que o líder da igreja deve ser adorado, né? Que pregam aí tantas heresias, tantas mentiras, que não pode fazer transfusão de sangue, né? E tantas outras heresias, tantas outras mentiras. Essas igrejas estão lotadas, estão cheias, mas as igrejas sérias que pregam a verdade estão vazias. São poucas pessoas indo, né, a essas igrejas que pregam a verdade. As igrejas que o culto é cristocêntrico, que Cristo está no centro do culto. São poucas pessoas, mas as igrejas que o homem está no centro, né, que é cheio de teatro, de dança, né, de tudo que é feito, toda a programação ali é para entreter, para entretenimento das pessoas. Essas igrejas estão cheias, né? Onde os cultos, as programações são feitas para entreter o homem, o visitante, as pessoas, e não para adorar a Deus. Então essas igrejas estão cheias, mas igrejas que pregam a verdade, né? Que prega que ali o centro do culto, da adoração, do louvor é Cristo, é Deus. Essas igrejas têm poucas pessoas. As igrejas que pregam contra o pecado, né? Os pastores que pregam contra o pecado, o erro, né? Tem poucos seguidores. Agora, aqueles que diz que tudo tá bom, que Deus vai te abençoar, que Deus está feliz com você, essas igrejas enchem fácil, né? Porque as pessoas não querem ir se entregar para Deus, não querem arrepender dos seus pecados, se converter. As pessoas querem ir ser abençoadas, como era na época de Jesus. Multidões iam até Jesus para serem abençoadas, para participar dos milagres e sinais de Jesus. Mas quando Jesus estava morrendo na cruz, fugiram todos. Eles abandonaram Jesus. Então a multidão de hoje é assim, nas igrejas, né? Estão indo para as igrejas atrás de curas, né? Atrás de bênçãos, atrás de prosperidades, né? Atrás de Deus te abençoe, Deus é contigo, Deus está feliz com você. Mas quando você vai combater o erro, o pecado, ensinar que Deus é luz, né? Que Deus é luz, que os filhos dele também devem andar na luz, que nós devemos abandonar o pecado, tudo aquilo que entristece a Deus, aí esses fogem, se afastam, né? Então nós vemos que estamos vivendo aí, meus irmãos, hoje sim, a apostasia. Mas no ano 70, não. No ano 70 estava, a gente pode dizer, estava iniciando ainda esse período, né? Agora o período está se intensificando, está se tornando mais forte, né? Então Jesus está às portas hoje, mas naquela época não. Então a outra pergunta que eu faria para os sectários, para esses que seguem aí essa seita que prega que Jesus voltou no ano 70, a outra pergunta seria a seguinte: se Jesus Cristo já voltou, cadê o anticristo? Né? Porque a Bíblia diz, meus irmãos, lá em 2 Tessalonicenses, que um homem, será um homem, ele vai receber, tanto lá em Tessalonicenses quanto em Apocalipse, um homem vai receber um poder vindo de Satanás para governar as nações, para enganar as pessoas. Diz que ele virá e ainda colocará um sinal. Ele vai marcar
como um animal é ferrado, né? Ele vai ferrar os seus fiéis, os seus seguidores. Então diz a palavra de Deus que Jesus não virá antes da manifestação desse homem diabólico, chamado Anticristo, filho da perdição. Está escrito lá em 2 Tessalonicenses 2, Mateus 24 e 1 João, primeira epístola de João, fala sobre o anticristo que virá. Então, se Jesus Cristo, o anticristo não veio ainda, como é que Jesus Cristo já veio, né? Então, isso é uma heresia, isso é uma mentira de Satanás, meus irmãos. É uma mentira de Satanás. Jesus Cristo não veio coisa nenhuma, né? Então, se vocês olharem na internet, milhões e milhões de evangélicos estão seguindo, né? Evangélicos e outros cristãos estão seguindo essa doutrina falsa, né? Esse ensino falso, né? Chamado preterismo. Então, meus irmãos, nós devemos ter cuidado, né? Para não sermos enganados, né? Para não sermos enganados, devemos buscar o nosso Deus, invocar o nosso Deus, pedir direção ao nosso Deus para não sermos enganados, né? Por essas heresias. Outra pergunta que eu faria, né? Para esse grupo, se Jesus Cristo já voltou, cadê a reconstrução do templo, né? Porque lá em 2 Tessalonicenses diz que quando o anticristo vier, né, o templo de Jerusalém será reconstruído. Porque lá em Mateus 24 diz que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, né, onde judeus faziam seus sacrifícios, e ele será reconstruído na volta de Cristo. Então aí eu pergunto para esse grupo, se Jesus já veio, cadê a reconstrução do templo? Porque em Mateus 24, de 1 a 2, Jesus disse, não ficará no templo pedra sobre pedra que não seja derribada, né? Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós devemos ficar alerta, devemos ter cuidado, né? Cuidado com esses falsos profetas que têm arrebanhado milhões, né? Milhões de pessoas. Então, outra pergunta que eu faria para esses grupos é, a sétima pergunta, se Jesus já voltou e tudo o que está escrito na Bíblia não refere a nós e nosso tempo, então não adianta crer em Jesus e pregar o Evangelho, né? Porque Jesus diz lá em Mateus 28 e Marcos 16 que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então, se ele já voltou, se ele já levou o seu povo, a sua igreja, né? Não adianta nós pregarmos o Evangelho, não adianta nós crermos em Jesus, não é isso, meus irmãos? Então é mentira de Satanás. Jesus não voltou coisa nenhuma. Devemos continuar pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, se não estamos podendo pregar no templo, pregando corpo a corpo, quando encontrarmos alguém, e pregando através das redes sociais, como estamos fazendo, né? A oitava pergunta, se Jesus Cristo já voltou, então quando será o milênio? Quando será o milênio, né? Porque lá em Isaías 65, 17, de 17 a 26, e Apocalipse 19, e 20, diz que aconteceria na vinda de Jesus o reino milenar, que Jesus Cristo iria reinar com o seu povo durante 1000 anos, né? Então eu pergunto para esses grupos aí, se Jesus Cristo já voltou, então quando será o milênio, né? Quando será o milênio? A nona pergunta, né, meus irmãos? Se Jesus Cristo já voltou e os reis da terra seriam testemunhas, como diz lá em Apocalipse 1:7, né? Apocalipse 6:15 e Mateus 24, né? Se Jesus Cristo já voltou, os reis da terra seriam testemunhas, por que não foi registrado na história, né? Por que não consta nos livros que estudamos esse assunto, né?
Então Jesus Cristo não voltou coisíssima nenhuma, meus irmãos. É mentira de Satanás, né? E a 10ª pergunta que eu faria para ele seria a seguinte: se Jesus Cristo já voltou e os discípulos foram com ele, então João não foi, porque ele morreu em Éfeso com 94 anos de idade no ano 103, né? Então, se Jesus Cristo já voltou e levou os discípulos, os apóstolos, ele não levou João, o João que escreveu o Apocalipse, porque ele morreu no ano 103, né? Com 94 anos de idade, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, isso é mentira de Satanás. Jesus Cristo não voltou. Jesus Cristo virá. Ele virá nos buscar. A palavra de Deus diz que ele virá com poder e grande glória, né? Com poder e grande glória. Que possamos, meus irmãos, buscar entendimento da palavra de Deus, sabedoria na palavra de Deus, para não sermos enganados. Porque os enganos espirituais é pior do que esta pandemia, meus irmãos. Porque a pandemia, o vírus, mata o nosso corpo. E as seitas, as falsas doutrinas, mata a nossa fé, nos afasta eternamente de Deus. Então, que a gente possa ter cuidado, como a gente está tendo cuidado com a pandemia, devemos ter cuidado com as seitas. Devemos, né, ficar atento às seitas, meus irmãos, para não sermos enganados. Buscar o verdadeiro evangelho, né, o verdadeiro Cristo, a verdadeira fé. Porque a verdadeira fé em Cristo não exalta homens nem denominações. A verdadeira fé em Cristo exalta Cristo, o reino de Cristo, o nome de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus nos dê mais um dia feliz, abençoado, né? E Deus abençoe todos vocês que têm feito sua inscrição no canal, né? Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Deus continue abençoando. Estamos juntos, pregando o evangelho, anunciando o reino do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe todos vocês. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, seja contigo, seja convosco, seja conosco. Jesus Cristo não voltou. Ele virá, ele voltará com poder e grande glória. Entregue-se a ele. Santifique a sua vida, né? Entre em comunhão com Deus para você fazer parte daquele grande e glorioso dia, para você fazer parte, estar no meio daqueles que serão arrebatados. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.